aumento de consumo em nível mundial, as indústrias passaram a ter a necessidade de aumentar as suas produções. Só que aumentar as suas produções significa usar mais os recursos da natureza, como insumos, e também produzir mais resíduos. Isso levou aos países a pressão para as indústrias mudarem a sua forma de produção. Estão surgindo no mundo todo uma série de legislações que estão causando muita apreensão nas empresas porque elas precisam mudar a sua forma de produção. Só que aquelas empresas que já começaram a fazer essas mudanças estão sentindo um ganho muito grande econômico, pois os seus custos estão diminuindo. Para falar um pouquinho sobre essas legislações que estão impactando as empresas, aqui nos estúdios da TV Uniara está o advogado e economista Fábio Cerqueira Leite. Olá, Fábio, obrigado por você estar presente. Como que está, em termos de Brasil, a legislação em termos de indústria? Obrigado, Adalberto. É uma satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. A legislação no Brasil ela é muito avançada. Nós temos aqui, desde 2010, uma legislação que se chama Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela tenta disciplinar esse problema da destinação correta dos resíduos, de tudo isso que tem impactado muito a vida das indústrias, né? Então, assim, é uma legislação extremamente abrangente e que tem um fator que a gente considera, assim, primordial, que é a questão da responsabilidade compartilhada. Pela primeira vez, a legislação atribuiu a cada ente a sua responsabilidade. O cidadão tem a sua responsabilidade, a empresa tem a sua responsabilidade e o órgão público também tem a sua responsabilidade. Quais setores que estão mais avançados nessa questão? Olha, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela determina que alguns setores sejam imediatamente envolvidos por isso, vamos dizer assim. Questão de pneus, lâmpadas, a parte de materiais elétricos, óleos e lubrificantes, agrotóxicos. Todos esses setores têm que criar mecanismos para poder fazer a logística reversa, voltar aquilo que não se utiliza, ainda que possa ser utilizado por outras empresas. Mas a mais avançada, vamos dizer assim, que tem uma tradição muito grande, é a questão do agrotóxico. As empresas de agrotóxico há mais de 20 anos já vêm desenvolvendo políticas nesse sentido. A de pneus também é uma outra cadeia produtiva que está muito bem adiantada. E as outras, como toda novidade, estão começando agora a criarem mecanismos para também estar se adequando à legislação. Você é um consultor empresarial que trabalha com essa questão dentro de empresas. A Ecotraining, que é a empresa que você trabalha, ela tem exemplos que podem mostrar o impacto que causa essas legislações no setor industrial? Isso é muito interessante, Roberto, porque nós lá na Ecotraining temos algumas demandas. Por exemplo, teve muito recentemente uma empresa de grande porte aqui da região que nos procurou porque ela fornecia para uma grande multinacional. E essa multinacional, de uma hora para outra, avisou a empresa que, questão de 90, 180 dias, ela teria que se adequar a novas legislações ambientais, a novos formatos de fornecimento. Então, de uma hora para outra, às vezes um grande player do mercado vem e determina alguma situação onde essas empresas têm que se adequar. Então, a gente entra, faz todo o acompanhamento dentro da empresa, verifica toda a questão de legislação, como que isso, o que precisa ser alterado, o que está conforme, o que não está conforme, e mesmo outras situações. A gente cria dentro das indústrias setores de sustentabilidade, comitês, treinamentos com os funcionários para conscientização. Tudo isso pode ser feito e envolve o papel do consultor e também do advogado, né? E em termos de vantagens, é lógico que a empresa ela tem que fazer isso porque, na verdade, ela está fornecendo para uma empresa grande que obrigou. Mas, se eu for pensar em lucratividade, em redução de custo, isso acontece? Acontece muito porque
é um dos motivos porque as grandes indústrias têm muito carinho pela questão ambiental. Porque ao mesmo tempo que você se adequa à legislação, você tem que melhorar o seu processo produtivo, produzir mais com menos. Então, isso exige um esforço inicial da empresa de pensar, melhorar o processo produtivo, mas no final ela vai perceber que ela está produzindo mais, melhor e com menos custos, né? Então, isso acontece muito claramente dentro das empresas. Você falou que uma das partes importantes, né, desses processos dentro da empresa é treinamento. Por que funcionário tem que estar envolvido nessa questão? Isso é muito importante, porque o treinamento leva à seguinte situação. Às vezes, toda a empresa tem toda uma política de sustentabilidade, de adequação à questão ambiental, mas isso não basta que a diretoria defina. Isso precisa ser incorporado por todos os colaboradores. Então, aprender questões de destinação correta dos resíduos, economia de água, economia de energia elétrica, economia de insumos, aprender a trabalhar dentro desse universo da sustentabilidade que traz muitos ganhos para todo mundo, mas exige uma conscientização e exige que as empresas invistam realmente em treinamentos. E o treinamento, você acha que é uma coisa que eu fiz uma vez e acabou, não tem mais necessidade, ou é um processo contínuo? Treinamento, por definição, tem que ser contínuo, Adalberto. Às vezes a pessoa, num primeiro momento, está muito envolvida, quer fazer os treinamentos, mas as pessoas, num primeiro momento, elas podem até entender, mas para que as pessoas realmente assimilem aquilo, que aquilo vire um hábito, é preciso que ela passe por etapas. Então, os treinamentos precisam ser feitos num primeiro momento como conscientização, depois, num segundo momento, um treinamento um pouco mais técnico, e esses treinamentos têm que serem desenvolvidos ao longo do tempo. Tanto que, para você hoje conseguir uma certificação, qualquer certificação ambiental, uma ISO, qualquer coisa do tipo, é exigido pelas certificadoras que o treinamento seja uma política estratégica da empresa. E o consumidor nisso? Como que ele fica? Ele tem algum papel importante nesse processo? Sim, dentro daquilo que nós havíamos conversado no início, que é a questão da responsabilidade compartilhada, o consumidor também tem que ter as suas obrigações. Então, nós como consumidores temos que fazer o descarte correto do nosso lixo. Então, o que é levado para reciclagem, ser levado para reciclagem, aquilo que não pode ser levado para reciclagem, que é o lixo úmido, são as coisas, restos de comida, coisas de banheiro, isso tem que ter uma destinação também. Então, é nossa obrigação e nós podemos ser penalizados se não fizermos isso. E o fato, vamos citar um exemplo, de uma lâmpada, ela queima em minha casa. Qual é o papel do consumidor em frente a esse problema? O consumidor, ele deve procurar as empresas que vendem esse tipo de produto e procurá-las para que elas possam fazer o descarte correto dessas lâmpadas, no caso. Porque isso faz parte dessa cadeia, dessa logística reversa. Então, o consumidor, quando tem algum produto que ele não utiliza mais ou não sabe que destino fazer, vá até a loja onde ele comprou e peça que ela possa dar uma solução correta para aquilo. E daí ela vai fazer a ponte entre a produtora e o consumidor. Vamos dizer que ela é uma intermediária. Exatamente. Ela vai recolher, por exemplo, ela vai recolher e a partir de determinada quantidade tem que ter por isso que a gente fala desses acordos setoriais, desses acordos de logística reversa, para que esse pessoal possa vir no momento, pegar esse material e dar a destinação correta. Você falou logo no começo que a legislação brasileira é uma das melhores legislações. Existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dentro dela tem esses acordos setoriais. Você, como advogado, como que você enxerga esse passo adiante que o Brasil está dando? Olha, a legislação é muito avançada, mas nós também temos que fazer um porém aí, que é a questão de ter uma legislação muito avançada, mas ainda a gente peca muito na fiscalização,
a gente peca muito em coisas que são próprias do poder público e o poder público às vezes também não faz. Então, assim, a legislação no papel é ótima, mas a gente também, como sociedade, tem que fazer um esforço e cobrar isso dos políticos, da sociedade, para que isso possa sair do papel e virar de fato uma realidade, né? No começo você falou que uma das primeiras cadeias que fez e faz isso muito bem feito, não houve nenhum tipo de influência de governos, que é a cadeia da embalagem de agrotóxicos, né, que criaram entre as empresas fornecedoras e as consumidoras uma cadeia de levar esse material e que funciona até hoje e que não tem problema. Você acha que uma saída é evitar o máximo possível essa participação do governo? O governo, ele vem com algumas diretrizes que você tem que seguir para implementar os acordos setoriais e de logística reversa. Mas o governo, percebendo que muitas vezes ele atrapalha, ele já deixou na mão das empresas para que elas se organizem, para que elas vejam como isso de fato possa funcionar, porque no fundo quem vai pagar esses custos são as empresas. Então não adianta o governo criar uma legislação onde ele atribui responsabilidade e quem paga o custo é a empresa. Então as empresas do setor se organizam, veem o que é mais viável para aquele setor e propõem para o governo. Falou, olha, nós temos essa proposta para o setor. Então, tem sido feito assim, os acordos têm sido construídos dessa maneira e só vão funcionar porque são construídos dessa maneira, sem, muitas vezes, a interferência do poder público. Em termos de meio ambiente, né, vamos partir para o outro lado agora. O porquê eu não posso jogar uma lâmpada fora, eu não posso jogar um aparelho eletroeletrônico? Por que é importante dar uma destinação correta? É importante, porque às vezes você tem produtos que são tóxicos ou que tem algum comprometimento que vai comprometer a natureza, você tem que fazer o descarte correto sob pena de causar poluição. Tem outras situações, que é o que a gente chama de resíduo, porque a população de uma forma geral chama tudo de lixo, né? Certo. Mas na realidade tem uma distinção. O resíduo sólido, por isso que se chama Política Nacional de Resíduo Sólido, é tudo aquilo que você, a empresa utiliza, mas em determinado momento para nós não faz mais sentido. Mas não significa que aquilo não tem mais vida útil. Aquilo pode não servir para nós, não pode servir para a empresa, mas pode servir para outras pessoas, para outras empresas. Então tudo isso volta para essa cadeia de produção. Então, fazendo isso, é economicamente viável e traz muitos benefícios para a natureza, porque você não está descartando coisas que, no fundo, podem ser novamente utilizadas, né? Isso é resíduo. Isso é resíduo. E o outro conceito de algo que não tem mais utilidade? O lixo do banheiro, aquele lixo úmido, aquilo lá se chama rejeito. É aquilo que não se tem mais nenhum tipo de utilização, e aí aquilo vai para o aterro industrial. Tem algumas situações, professor, que é, por exemplo, o gesso, que se usa muito na construção civil. Embora aparentemente a gente olhe e veja aquilo assim, nada como uma coisa muito poluidora, nada daquilo, mas aquilo não tem ainda uma destinação que possa ser utilizada em outros setores. Então, você tem que pegar o gesso, a sobra do gesso, e também levar para o aterro sanitário. Isso também é rejeito. É o que acontecia com o isopor. Não, o isopor, até poucos anos atrás, era considerado um produto que não tinha mais nenhuma finalidade. Só que hoje, né, outras empresas acabaram conseguindo reaproveitamento das sobras do isopor para fazer novos produtos a partir do isopor. Isso. Então, é mais ou menos nesse sentido, para o nosso telespectador entender? Isso. O que hoje, a princípio, é rejeito, vamos usar o exemplo aí do gesso, pode ser que amanhã se encontre uma destinação correta e ele deixe de ser rejeito e passe a ser resíduo, porque de repente algum outro setor pode pegar esse gesso e fazer uma utilização. Pode até ser que tenham algumas coisas experimentais até nesse sentido, mas de uma forma geral, comercialmente ainda o gesso é descartado em aterros sanitários. Dr. Fábio, eu gostaria de agradecer a presença, os esclarecimentos. A gente sabe que tem muita coisa interessante ainda para a gente conversar, que numa outra oportunidade a gente vai voltar, mas que é importante lembrar então que nós temos aí uma nova fase
na área ambiental, que também depende não só do consumidor, mas também das empresas e do governo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tivemos a presença aqui do Dr. Fábio Cerqueira Leite, advogado e economista e sócio de uma empresa de consultoria chamada Ecotraining, que trabalha na conscientização de empresas, na mudança de postura e uma melhoria dos processos.